Com a pastora Enói, ouvir a palavra que Deus Amém. tem colocado no coração dela para ministrar ao nosso coração. Amém. Que Deus abençoe. Vamos receber essa grande mulher de Deus. Glória com uma a salva de Deus, palmas. tudo para Ele, toda glória, toda honra. Como a gente fica feliz, queridos, com esses testemunhos de constatar a fidelidade de Deus para conosco. Isso é maravilhoso. Isso é grande, isso é tremendo. Você que está nos assistindo aí pela TV, vem para cá. Toda terça-feira, às 15 horas, você vai crescer conosco. Você vai experimentar as maravilhas de Deus neste lugar. Deus tem feito grandes coisas. Vem para cá, vem participar das nossas campanhas. Estamos nesta semana, já na quarta terça-feira da campanha de portas abertas. E eu tenho certeza, se você precisa de uma porta, Deus é poderoso para abri-la. Eu tenho certeza que se você precisar de cura, Deus vai te curar. Eu tenho certeza, se você precisar da providência do Senhor, Ele vai abrir essas portas para você. Então venha para cá, venha participar conosco em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, como diz a irmã Leni, o tempo todo. Deus é bom. Eu quero compartilhar com vocês um texto que eu amo muito. Já preguei sobre ele várias vezes. E cada vez que eu prego sobre esse texto, Deus me dá assim mais força, mais confiança de que não existe impossível para Ele. Você crê assim? Diga amém. Está em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 38, um texto muito conhecido. Jesus acalma as tempestades. Amém? Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos para que passassem para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que se levantou um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo. Olha que tranquilidade de Jesus. Ele estava dormindo tranquilo na polpa do barco. O barco sendo assolado pela tempestade, pelas ondas bravias. Jesus estava dormindo. Os discípulos estavam dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, diz o texto. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Os discípulos, preste atenção. Olha, se eu estivesse perto de Jesus, eu ia ter medo de alguma coisa. Se eu estivesse com Jesus, eu estaria glorificando, era dando glória. Aquele mar bravio, aquelas ondas altas, eu sabia com quem eu estava, com quem eu andava. Eu tinha convicção disso, porque eu acompanhava, há muito tempo eles acompanhavam os feitos de Jesus. Jesus sempre estava ali presente, ensinando para eles, realizando milagres, realizando curas. E eles ainda diz: não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou o mar: aquieta-te. Qual é o mar bravio da tua vida nesta tarde? Qual é a situação difícil que você está passando por ela? Qual é a tempestade que está assolando o seu lar, a sua família nesta tarde? Que o Senhor precisa dar ordem a seu respeito nesta tarde, como deu ordem àquele mar: aquieta-te. Deus está dando esta ordem para você nesta tarde: aquieta-te na presença do teu Deus.
Aquieta na presença desse Pai maravilhoso, que não tem tempestade, que não tem mar bravio, que não tem situação que Ele não possa aquietar, que Ele não possa trazer bonança, que Ele não possa te dar a vitória. Aquieta-te. Essa palavra é muito forte. Silencia-te, regalamana xerianda lamandaias. Rebaixo e decanta-las. Cala-te. Você está na presença do Todo-Poderoso. Você está na presença daquele que tem o domínio de todas as coisas. Você está na presença daquele que remanto e decanta-las. Diga lá baixo e decanta nesta tarde. Aquieta-te. Silencia-te na presença do Todo-Poderoso. Ele está no controle desta situação. Não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra. Remaná xerianda lamanaias. Então o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Quanto crente covarde, quanto cristão covarde, que em meio à sua tempestade, que em meio à sua luta se acovardam diante da situação. Esquece que tem um Deus todo-poderoso que vela por você, que vela por mim, e que jamais nos abandonará em meio ao caos, em meio à situação difícil, seja ela qual for. Ainda não tendes fé? Ele perguntou para eles. Sois covardes e ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento remaná xerianda lamanaias manda e lhe obedecem? Este é o Deus Todo-Poderoso que nesta tarde está aqui sondando o meu e o seu coração, lá no profundo, lá no escondido, onde só Ele conhece os seus medos, os seus anseios, o seu pavor, o deserto que você estiver passando, a situação que você estiver vivendo, só Ele sabe, só Ele conhece. E Daniel diz que Ele nos sonda lá no profundo, lá no escondido, porque muitas vezes, queridos, nós não encontramos nem forças para orar, nem forças para nos derramar na presença de Deus, mas Ele sonda, Ele nos sonda, Ele nos esquadrinha, Ele sabe do que nós precisamos. Estamos nesta campanha de portas abertas. Qual é a porta que você precisa nesta tarde que Deus abra para você? É a porta da cura, é a porta do emprego. Qual é a porta que você precisa? É a porta das finanças. Você que está em casa me ouvindo, qual é a porta que você precisa que Deus abra para você nesta tarde? Ele está aqui, Ele está atento ao nosso clamor. E Ele pergunta para mim e para você nesta tarde: o que você precisa? De que você precisa? Qual é a sua necessidade? Aquieta-te na presença do Mestre. Aquieta-te na presença daquele que está no controle de todas as coisas. Sabe, querido, que nos falta muitas vezes esta confiança, esta convicção, que nós temos um Deus que peleja por nós, que entra conosco nas nossas guerras, nas nossas batalhas.
Não estamos, obrigada, irmã, não estamos sós. Estamos com estamos com aquele que tem o controle da situação. Nunca se esqueça disso. Ele declarou: eis que eu estarei convosco todos os dias, todo o tempo, toda hora, todo segundo. Olha, amados, eu vejo ali no Salmo 46, Davi nos ensinando algo muito importante, que é a confiança, que é a segurança naquele que está nesse controle. E que muitas vezes nós abandonamos, sabe por quê? Porque não buscamos essa palavra. Davi diz assim, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente, socorro sempre presente. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se escrepem as águas e lancem com fúria contra os rochedos. Conta um historiador que aquele local que eles estavam com seus barcos era um local sitiado de montanhas. E quando vinha o vento muito forte, as tempestades muito fortes, levantava ondas muito altas, ondas bravias, querido, você pode parar e imaginar ali que situação estavam aqueles discípulos e mais algumas pessoas dentro dos seus barcos, vendo aquelas ondas bravias assolando os barcos, enchendo os barcos de água. Mas o mestre estava ali. O mestre estava ali, está aqui nesta tarde, está dizendo para mim, para você: eu tenho o controle dessa situação, eu tenho o controle desta situação. Não temas, não tenha medo. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo épocas de assolação, épocas de pavor, de medo. Temos medo de sair na rua. Quando nossos filhos saem para a rua, ficamos preocupados, o que pode acontecer. Nós não temos mais aquela tranquilidade que tínhamos outrora. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Mas nós temos um Deus que nos ensina a confiar nele, a descansar nele. Não importa a situação, ele estará velando por nós, diz a sua palavra. E o salmista diz assim ainda: vinde contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Por toda a terra Deus está estendendo as suas mãos. Quando surgiu essa pandemia, gente, como era triste você conversar com as pessoas. O medo e o pavor dominava. Você muitas vezes te faltava a palavra para trazer o conforto, o consolo àqueles que estavam perdendo seus entes queridos. Perdemos amigos, perdemos parentes. E você ali para levar uma palavra de conforto, de consolo, só Deus, só o Espírito Santo, só Ele, para confortar, para fortalecer essas vidas. Até hoje, há 1 mês e meio mais ou menos, meu filho perdeu o seu sogro, pastor Renault, que muitos conhecem. Olha, até hoje é uma tristeza. Agora, Dia das Mães, é só um chororô de saudade. A falta que faz. A pessoa está ali bem, de repente adoeceu, com 1 mês ele já estávamos sepultando. Então se nós não tivermos esta força vinda do Pai, se nós não buscarmos no Senhor essa segurança, esse porto seguro, onde nós nos ancoramos, onde nós nos derramamos na presença dEle,
nós não conseguiremos força para prosseguirmos, querido. Por isso que o salmista nos adverte: o Senhor é o refúgio, o Senhor é a força, o Senhor é a fortaleza. Então não importa a situação que porventura estejamos vivendo, nós sabemos que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? A palavra de Deus aqui ainda diz assim: os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que está aqui nesta tarde, com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, liberando bênçãos, liberando cura, liberando portas abertas para nós? Saia daqui, meu querido, nesta tarde com esta convicção, com esta certeza que você tem um Pai, que você tem um Deus todo-poderoso, que é no mar bravio da sua vida, que é em meio às tempestades, que é em meio à assolação que vem para nos abater, para nos desanimar, para roubar a nossa paz, a nossa alegria. É que Ele diz: aquieta-te, silencia-te. Quantas vezes, queridos, nós nem conseguimos orar. Muitas vezes eu estou intercedendo, porque eu já oro com a cara no chão. Essa madrugada, eu sempre oro 3 horas da manhã. Essa madrugada o Senhor me acordou, era 2h40. E eu começo a interceder pela igreja, pelo povo, pela família, por todos os pedidos. Várias pessoas que a gente já vem orando muitos anos por elas. E eu aprendi com o pastor Vilarindo, quando trabalhei com ele ali 22 anos na Igreja Batista Central. Numa tarde como essa, tarde de quarta-feira, onde ali toda quarta-feira se encontrava mais de 1000 pessoas sedentas, machucadas, quebradas, destruídas, e que entravam ali para receber de Deus. E sempre havia testemunhos como houve nesta tarde. Quando o bispo me falou da pastora Estrela, eu digo: misericórdia, isso foi um livramento de morte, porque o inimigo tentou tragar a vida dela naquela tarde. Ela ia pregar, ela ia trazer a palavra. Bispo me ligou: a pastora Estrela vai pregar. E daqui um pouquinho acontece o que aconteceu. E qual foi o livramento de morte? Não tem outro que possa nos livrar, não tem outro que possa nos guardar, somente nosso Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Meus queridos, tantos testemunhos se fôssemos dar, que já demos e que damos sempre, como disse a irmã, só de estarmos aqui, dando testemunho dos seus filhos, só de estarmos vivos aqui, com tantos que partiram, principalmente nessa pandemia. Mas Deus nos sustentou, está nos sustentando, está nos guardando, está nos livrando, está nos protegendo, porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Você não está aqui por acaso, não. Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, quando buscamos em Deus respostas, quando buscamos em Deus a direção, é Ele que te orienta, é Ele que te guia, é Ele que te envia. E nós haveremos de ver vidas aqui sendo restauradas, curadas, tratadas, lares restaurados, famílias restauradas. Para isso nós oramos, para isso nós clamamos, porque o nosso Deus é poderoso, como diz a sua palavra, para fazer infinitamente mais do que pedimos. Amém? Ele faz além do que pedimos. Muitas vezes diz a palavra dele que nós não sabemos nem o que pedir. Amém? Muitas vezes não sabemos nem o que pedir para o Pai, mas Ele sabe do que você precisa. Ele ouve a tua alma, Ele ouve o teu silêncio.
Quando ele disse aqui para os discípulos: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança, completa alegria, completa paz. Porque o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, estava ali no controle daquela situação. Sabe por que Deus ainda não pôs fim nessa pandemia? Porque Ele está ensinando muita gente. Ele está tocando em muitas pessoas. Muitas já têm vindo, muitas já têm se arrependido e voltado para o Senhor. Mas ainda muitos de coração endurecidos, deixando-se levar por esse mundo vil. Mas a Deus ainda está dando um tempinho para essas pessoas. Hoje é seu dia, é seu tempo de voltar-se para o Senhor. Ele está de braços abertos te aguardando. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande e tremendo, e não há impossível para Ele. Seja qual for a sua dificuldade, o seu pedido nesta tarde, Deus está atento. Deus, antes que você escrevesse aqui e colocasse o seu pedido aqui, o Senhor já sabia, Ele já conhecia a sua necessidade, Ele sabia o que você ia pedir. Amém, queridos? Põe a mão no seu coração, vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, grandioso é o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, visita agora cada lar, cada família, onde quer que cada um nesse momento está recebendo essa palavra. Que o Senhor venha fazer ali, Senhor, a obra. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, salvar estas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, visita os enfermos, aqueles que estão nos seus